todos, olá a todas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, no nosso encontro desta quarta-feira, dia então de palestra no formato virtual, não é mesmo? Então, muito obrigada. Me chamo Luísa Nunes, faço parte da evangelização aqui do Arra. E o Departamento da Família, em parceria com o Departamento de Infância e Juventude, está promovendo aqui essa terceira semana, né, da Semana da Família, que a casa propõe todo ano, são 4 semanas consecutivas, né, da Semana da Família, em que trazem abordagens diretas, né, dos ensinamentos de Jesus que ele nos trouxe, né, que ele vem querendo nos ensinar através de suas ações, de suas parábolas, de suas palavras, né, de seus ensinamentos na prática, que vem perpetuando, que vem aí presente, né, até os dias de hoje, mais de 2000 anos depois, a gente continua então querendo aprender com esse nosso irmão, com esse nosso espelho, nosso amigo querido, né? Então, o tema da nossa palestra de hoje é sobre a criança e o jovem reclamam direção no bem, né? A gente vai fazer uma conversa, então, de primeiro momento aqui, uma leitura, né, do primeiro momento e após a conversa, do livro em que a gente está fazendo a leitura na nossa evangelização, que é o livro Pai Nosso, da nossa queridíssima Mei, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E aqui a gente tem então histórias, né, para ilustrar melhor essa prece que Jesus nos ensinou, que é tão completa, né, que ele nos ensina então desde como tratar o nosso próximo, tratar a nós mesmos para ir refletir ao nosso próximo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, esse livro, ele nos explica essa prece de uma forma leve para as nossas crianças, né? Para os nossos jovens também. E aqui para nós que estamos conversando um pouquinho sobre essa vontade de se melhorar, né? De querer se melhorar, de querer estarmos mais presentes nessa comunidade do bem, nessa comunidade do amor, né? E para que isso se internalize mais em nós e se internalize nas nossas crianças e nos nossos jovens, né? Que serão nós no futuro, que serão o futuro, né? O presente está sendo feito agora para o futuro. Então, a importância, né, desde o início da concepção, né, da infância ali, da juventude, a criança já ter este contato da noção do bem, do mal, que Jesus esteve aqui para nos ensinar, então, a lei do amor, né, a lei da caridade, a caridade para com o próximo, né, a humildade, aprendermos a ser humildes aqui nessa nossa reencarnação, né? Pois somos espíritas e acreditamos na vida após a morte, na continuação da vida, né? Após o desencarne aqui material do nosso corpo físico, né? Então, nós acreditamos que existe sim um progresso, existe sim experiências em que nós precisamos, como ser em evolução que estamos, precisamos passar para assim aprender e nos melhorar aqui agora, né, nessa encarnação em que estamos presentes. Então, como é importante nós conversarmos com as nossas crianças, explicarmos para eles, ilustrar também, né, através de leituras, né, de boas músicas, de boas conversas, que nós somos
feitos, nós somos herdeiros, né, das nossas próprias ações, nós somos presenteados futuramente por ações presentes, né? Então, importância de criarmos com as nossas crianças essa relação verdadeira no presente, né? Para que o jovem lembre que Jesus, ele diz que que Deus, ele trabalha com o tempo, né? O tempo ele é o presente, o tempo ele é o agora. Então, nós devemos fazer o bem agora, né? Nós devemos praticar o bem agora e não marcar um dia para praticar o bem, marcar uma data futura para nos melhorarmos, né? Sabermos que agora é o nosso futuro, né? Então, aqui na historinha do capítulo em que fala sobre santificado seja o teu nome, né? Nessa parte, santificado seja o teu nome. Temos a historinha de cânticos de louvor, né? Cânticos de louvor. São passarinhos, uma árvore, uma cobra. O que será que vai estar por vir nessa passagem? A leitura é assim. Quando a vida começava no mundo, os pássaros eles sofriam bastante. Pousavam nas árvores e sabiam voar, mas como havia de criar os filhotinhos? Isso era muito difícil. Obrigados a deixar os ovos no chão, viam-se quase sempre perseguidos e humilhados. A chuva resfriava-os e os grandes animais, pisando neles, quebravam-nos sem compaixão. E as cobras? Essas rastejavam no solo procurando-os para devorá-los na presença dos próprios pais, aterrados e trêmulos. Conta-se que por isso as aves se reuniram e rogaram a Pai Celestial que lhes desse o socorro necessário. Deus ouviu-as e ouviu-lhes um anjo que passou a orientá-las na construção do ninho. Os pássaros não dispunham de mãos, entretanto, o mensageiro inspirou-os a usar os biquinhos e, mostrando-lhes os braços amigos das árvores, ensinou-os a transportar pequeninas galhas da floresta, ajudando-os a tecer os ninhos no alto. Os filhotinhos começaram a nascer sem aborrecimentos, e quando as tempestades apareceram, houve segurança geral. Reconhecendo que o Pai Celeste havia respondido às suas orações, as aves combinaram entre si cantar todos os dias em louvor do santo nome de Deus. Por esta razão, há passarinhos que se fazem ouvir pela manhã, outros durante o dia e outros ainda no transcurso da noite. Quando encontrarmos uma árvore cantando, lembremos-nos, pois, de que seu coraçãozinho coberto de penas, está saindo o eterno agradecimento que Deus está nos céus. Que linda, né? A história querendo nos dizer, então, que os pássaros, né? Lá quando eles, então, sentiram que precisavam sair desta condição em que estavam vivendo, né? Eles precisavam se melhorar, eles rogaram a Deus, né? Eles pediram para algo que existe lá dentro deles, essa existência divina que existe lá dentro deles, pediram o auxílio, né? Pediram auxílio de irmãos que são mais esclarecidos para poder auxiliar eles naquele momento, né? Em um momento em que eles não sabiam o que fazer, não tinham saídas, né? Não conseguiam pensar numa solução para poder continuar a sua prole, né? Poder continuar a sua existência, a sua evolução. Então, como a importância de valorizarmos as pequenas
os pequenos acontecimentos da vida, né? Aqui a gente percebe que houve um aborrecimento, houve uma tristeza de pais, né? Filhotes em que perderam seus filhos, em que não puderam proteger ali, amparar, mas pediram aos céus, pediram a Deus, o nosso Pai maior, o auxílio, para que pudessem auxiliar a seus filhos, né? A terem uma condição melhor de vida, a terem uma percepção melhor do bem, do amor, né? Da existência da família universal que somos, né? Então, trazendo da história para a nossa realidade, né? Como é importante sabermos que o jovem tem que conhecer desde o início, então, a história de Cristo, né? Os ensinamentos de Cristo, os exemplos de Cristo, né? Que praticar a caridade vai beneficiar tanto a quem está sendo ofertada essa caridade, mas principalmente para quem está oferecendo. Conforme se acha mais ou menos depurado ou desprendido dos laços materiais, então há variação ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, né? Então, cada experiência que aquela criança, aquele jovem está vivenciando no momento, ele vai se desvinculando, né? E essas experiências em que ele vai aprendendo, né? Em que ele vai fazendo bom proveito, boas reflexões através desses fatos, né, desses acontecimentos, ele vai se desprendendo desta conexão material para querer então aí se encontrar com o divino, né, se encontrar com essa coisa maior que é Deus, que é o nosso Pai. E Jesus nos traz diversos exemplos de como nós podemos desvincular, né? Se desprender da matéria, perceber que somos mais do que seres encarnados biologicamente, seres humanos, e que somos espíritos em evolução, em crescimento, em aprendizado, né? Seguindo o caminho de Jesus. Então, nós hoje somos seres em evolução, conscientes, né? E queremos o bem para o nosso próximo, mais próximo, para a humanidade, né? Queremos viver em harmonia quanto sociedade, né? Quanto irmãos, e cada vez mais perceber esta unificação, essa grande família que somos. A reencarnação, ela proporciona esse fortalecimento, né, nos laços familiares, nos laços sociais, de trabalho, né, que até mesmo aquele coleguinha lá da escolinha, mesmo fazendo uma pirraça que a criança não gosta, ele também é um ser que tá aprendendo, assim como o nosso pequeno tá aprendendo, né? A nossa criança, o nosso jovem tá aprendendo. Ver naquele nosso amiguinho que sem querer acabou estragando, então, o brinquedo que emprestou, né? Que eu emprestei para o meu amigo, ele acabou quebrando, não tendo cuidado, que esse amigo também quer se melhorar, também vai aprender com esta lição, né, de ter, não ter cuidado de um bem de outra pessoa, né, poxa, tem que ser mais cuidadoso, então, né, estou refletindo, a partir do momento em que ambas as crianças que lesionou e que foi lesionada, refletem as suas ações, uma modificação já está sendo feita a partir daí, a partir de quando já pensa sobre o acontecimento.
Santo Agostinho nos diz, né, que no momento em que a gente for dormir, a gente recapitule tudo que a gente fez durante o dia, o que eu poderia ter feito melhor, né? Nós adultos já passamos um pouco por isso, né? De, de nem sempre conseguirmos parar e refletir sobre as nossas falas, as nossas ações. Então, como é importante, antes de nós passarmos para as crianças esses valores, que é importante que esses valores estejam impregnados na gente, né? Que assim como nós evangelizamos, né? Que Jesus nos evangelizou a todos nós, assim como nós evangelizamos, educamos, ensinamos, passamos adiante um ensinamento, né? Um valor, nós também nos evangelizamos, né? Então, se evangelizar a nós mesmos, né? Primeiro, antes de evangelizar ao nosso próximo. Então, que a gente estude mais, que a gente se proponha mais em querer aprender os ensinamentos de Jesus, querer pôr em prática os ensinamentos de Jesus, pois ele é no dia a dia, ele é no agora, né? Jesus nos diz que Deus, ele trabalha com o tempo, ele é o presente, o presente está sendo construído para o futuro, né? As nossas crianças é o nosso futuro. Então, aqui fica, né, o convite que para a gente se conscientizar, né, de que antes de a gente estar evangelizando uma pessoa, um outro ser, né, que a gente se evangelize, que a gente acredite em Deus no fundo do nosso coração, que isso torne realidade presente em nós, para aí sim os nossos jovens verem que é possível sim falar de Jesus com tranquilidade no seu dia a dia, que é possível sim praticar a caridade com sinceridade, criar laços de amor com o nosso próximo, amar aos nossos inimigos, por mais difícil que a gente possa achar que seja, que é possível sim. Jesus é prova viva de que é possível. Então, eu não poderia deixar de finalizar aqui a nossa conversa, né? Sem falar um pouquinho do ensinamento de honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? Os nossos jovens, as nossas crianças, elas nos tomam muito como exemplo, então lembremos, né, da nossa infância, da criança existente dentro da gente, que nós tínhamos os nossos pais, os nossos cuidadores como modelo, como exemplo. Então, é o próximo mais próximo que a gente acaba sendo o maior exemplo, né? É lindo, é incrível, é maravilhoso ter contato com outras pessoas, com outras vivências, outras experiências, né? Mas que principalmente inicie internamente para se exteriorizar o que existe aqui dentro, né? Então, honrando ao nosso pai, à nossa mãe, nós honramos aos nossos próximos mais próximos, né? E este ciclo vai se aumentando no decorrer da nossa evolução, né? No decorrer da nossa existência aqui na Terra, tá bom? Então, é uma conversa rápida, né?
para a gente realmente trazer um pouco sobre o que Jesus quis nos dizer, né, referente à direção no bem, né, a pensar o bem, a querer nos melhorar, então a querer praticar o bem, a querer ter momentos, sim, de evangelho no lar, né, até mesmo quando a gente está reunido em nossa mesa com nossos familiares, trazermos conversas edificantes, né? Conversas saudáveis, que nos façam bem, nos aproximem. Então, é esse o convite, essa é a nossa fala de hoje. Mais uma vez, com meu coração agradecido por poder ter estado aqui presente com todos vocês. Que possamos ter uma boa semana dos nossos afazeres, do dia a dia, com os nossos familiares, e que a gente possa, então, se propor a nos melhorar, a querer o bem, sim, a querer se espelhar mais nos ensinamentos de Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração. Mais uma vez, muito obrigada.